dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito, sempre com informações atuais, para que você possa estar sempre atento aos seus direitos. E hoje nós iremos ter um assunto muito importante para você, que você precisa ter conhecimento sobre ele. Já foi conhecido como PEC 111, já foi conhecido também como Emenda 79 e hoje é a Medida Provisória 660. Nós vamos falar sobre esse assunto com a Sueli Cardoso, ela que é presidente dos sindicalistas municipais de Boa Vista. Ela sabe tudo sobre essa questão da Medida Provisória 660, a conhecida PEC 111. Muita gente conhece mais por esse apelido. Hoje nós vamos falar tudo sobre os seus direitos. Será que você tem direito? Quem perdeu o vínculo vai poder ser integrado à União? E quanto às pessoas que pediram demissão? Os documentos ainda pode entregar até quando? Tudo isso você vai ter conhecimento aqui nessa entrevista de hoje com informações importantíssimas para você. Lembrando que essa entrevista também estará no YouTube, na página da Olane Patrícia RR, e você poderá acompanhar qualquer hora do dia. Além disso, nós queremos lembrar que você pode participar também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E agora você tem também um grupo no WhatsApp, você pode participar, basta mandar o seu número para o telefone 91 11 37 40 para poder fazer parte do grupo de WhatsApp que você pediu que fosse criado para que pudéssemos discutir assuntos jurídicos das entrevistas realizadas no nosso programa. Você pode também entrar em contato com a produção através do telefone 91 43 3602. É um programa muito importante e o assunto de hoje é muito interessante, você não pode perder. Peça para que as pessoas acompanhem também pelo YouTube, quem não conseguiu assistir do começo, assistam. E não percam no próximo bloco tudo sobre a Medida Provisória 660, tudo sobre a integração dos servidores estaduais nos quadros da União. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, com informações importantes para você, para que você conheça tudo sobre os direitos que possui. E hoje nós iremos conversar com a Sueli Cardoso, ela que é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Boa Vista. E estaremos tratando de um assunto muito especial, aquela que já foi apelidada de PEC 111, que virou Emenda Constitucional 79, que hoje é a Medida Provisória 660 e que vai virar lei. Nós iremos conversar com a Sueli Cardoso. Bom dia, Sueli. Bom dia, doutora Dolane. Bom dia, telespectadores. Muito se fala na transposição dos servidores municipais, estaduais, tanto policiais como civis, para os quadros da União, que foi apelidada de PEC 111. Fala para nós hoje, primeiramente, como ela está sendo chamada e como se encontra atualmente essa situação desses servidores. Então, a nossa antiga PEC 111, como nasceu, da autora, a deputada federal Dalva Figueiredo, do Amapá, ela traduziu os nossos anseios dos servidores do ex-território, tanto do Amapá quanto Rondônia e Roraima, que tinham, por meio da Emenda Constitucional 19, o direito de serem transpostos para a União e que naquela época não foram. Então, essa PEC, esse projeto de emenda à Constituição tramitou, né, dentro da Casa Legislativa, que é o Congresso Nacional, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado. Foi aprovado ainda em 2014, o que a gente avalia tem sido uma tramitação até célere. E com a promulgação da emenda constitucional, careceu de uma regulamentação, portanto, a MP 660. Que é a medida provisória que está em discussão hoje, né, dentro da Câmara e do Senado. No dia 13 passado, nós tivemos uma grande vitória no Senado, que foi a aprovação das emendas, de 3 emendas que foram resgatadas, né, e o seu texto também foi aprovado. Também tiveram outras emendas aprovadas, mas essas 3 eu me refiro porque foram emendas controversas, né, que tratam sobre os policiais militares, os bombeiros militares, que trata sobre as empresas de economia mista, que são as indiretas, né? E também sobre os servidores temporários comissionados daquela época que nós estamos, portanto, pleiteando esse direito.
relação a essa questão da emenda que você menciona, como ficou a situação daquelas pessoas que que quebraram o vínculo com o Estado? Elas trabalhavam na época, no período, mas foram demitidas e hoje pleiteiam a volta, a transposição. Isso já, com a emenda, já vai ser possível quem quebrou esse vínculo? Então, um grande pedido, né, dos nossos servidores deste território aqui de Roraima, Amapá e Rondônia, era exatamente esse, que os servidores que tinham um contrato temporário ou alguma forma de subordinação com o ente público, a exemplo, os servidores cooperativados, pudessem também ter esse direito, assim como os servidores regularmente, né, contratados, que eram os concursados, pudessem migrar para a União. Então, o senador Romero, a senadora Ângela e outros parlamentares apresentaram emendas, né, a essa MP. E essa emenda foi aprovada no dia 13 no Senado, foi aprovada novamente na Câmara de Deputados no dia 14, e com isso nós temos novamente, hoje, nós podemos dizer que se esse texto da MP for sancionado pela presidente Dilma, agora até dia 15, né? Dia 15 de maio, se for sancionado, rapidinho, né? Nós poderemos então ter a certeza que os servidores que eram do ex-território, que foram contratados por regimes de contratação temporária, tempo determinado ou indeterminada, e também os cooperativados e comissionados, poderão ser transpostos para o quadro da União. Que não era possível antes dessa emenda, porque como estava antes dela, quem era comissionado estava fora. E traduzindo, né, essa restrição que foi feita na MP 660, na verdade, os servidores estaduais aqui de Roraima, do Amapá, maioria, né? Eu poderia dizer que, em se tratando de Roraima, nenhum iria para os quadros da União. Ninguém. No caso do Amapá, alguns seriam transpostos, porque no Amapá, diferente de Roraima, houve concurso público em 93. Então, lá ainda teriam servidores estaduais a serem contratados pela União. Que eram os que tinham feito o concurso. concurso. Então, antes dessas emendas serem aprovadas, os servidores que iriam migrar para a União seriam só os servidores concursados. Os servidores das prefeituras, né? Ou seja, porque os servidores foi a municipais. única que teve concurso, é isso? Porque esses servidores, eles já eram contratados antes de 4 de outubro de 88, okay. Ou seja, antes da promulgação da Constituição Federal. Que dava obrigatoriedade à questão do concurso, então, no caso, eles estavam legais. Então, a esta época, era possível contratar sem concurso. Claro que nós já tínhamos uma legislação de 1969 que dizia que carecia de concurso para contratar servidores. Porém, havia abertura para contratar também sem concurso. Então, esses que não eram concursados, que no caso os municipais, de 8 prefeituras se tratando de Roraima, né, e outras tantas do Amapá e Rondônia, eles seriam os únicos que seriam transpostos. Então, com a aprovação das emendas, que foi um grande esforço do Fórum de Entidades Sindicais, que reúne periodicamente, nós, CITRAN, fazemos parte desse fórum em Brasília, que reúne os trabalhadores interessados, né, nessa transposição Roraima, Amapá e Rondônia. E o interessante dessa MP, doutora Dolane, é que os servidores lá do ex-território de Rondônia, eles tiveram sua situação também corrigida, porque com a edição da Emenda Constitucional 60, que dava direito aos servidores de Rondônia irem para a União, como foi muito restritivo lá, e a regulamentação foi mais restritiva ainda, nós temos conhecimento que só cerca de 37 servidores foram transpostos para a União lá. Então, com a edição da MP 660, a situação de Rondônia também será corrigida, bem como a de Roraima e de Amapá. Muito bom mesmo. Para quem não sabe, a Sueli, ela que é presidente do sindicato dos servidores municipais de Boa Vista, ela acompanha desde o início da criação da conhecida como PEC 111, hoje medida provisória 660, e ela acompanha lá de Brasília, inclusive ela vai lá, acompanha as votações. Então, você que tiver dúvida, você que tem dúvida com relação a esse assunto, ela é a pessoa indicada para tirar suas dúvidas, para que você possa perguntar e ter certeza de que a resposta condiz exatamente com a realidade da lei na atualidade. Sueli, fala para nós agora um pouquinho com relação à questão dos documentos. Como ficou? Qual é o prazo ainda para as pessoas entregar? Porque a dúvida é a seguinte: foi dado um prazo, mas limitou-se a questão do direito apenas àqueles servidores, como você já falou,
que não era cargo comissionado, que não era temporário e tudo. Mudou a lei. Então, todo mundo que passou a ter direito, no caso, cargo comissionado, temporários, etc., economia mista, passaram a ter direito agora. Então, vão ter que correr muito para cumprir o prazo que não vai ser mudado em razão da alteração da emenda, correto? Exatamente. Então, é importante chamar a atenção que, em se tratando dessa matéria, nós temos prazos a cumprir, então, e nós sempre dizemos que é o último prazo. Então, aqueles servidores que são do ex-território, que trabalharam nas cooperativas, sobre contratação temporária, servidores que eram comissionados, eles devem rapidamente apresentar suas documentações lá no prédio da SAMP, né, que funciona na frente da escola Ayrton Senna, na rua Floriano Peixoto, porque o prazo é até dia 22 de maio. E eu gostaria até de fazer aqui uma retificação, que o prazo para a presidente Dilma sancionar essa lei é dia 11 de maio. Né? Vai ter do dia 11 ou dia 22? Então, até correr, dia 11, né? Independente da lei estar sancionada, eu recomendo que os servidores entreguem suas documentações. Não deixem para a última hora, porque no Amapá estão acontecendo muitas filas de milhares de pessoas. Imagina. Né? E a SAMP tem uma limitação de pessoal para atender e nós não queremos que os servidores daqui fiquem excluídos dessa última chance. Queria também aqui só fazer ratificar a informação de que hoje essas emendas elas foram aprovadas. Elas podem ser sancionadas ou vetadas. Se elas forem vetadas, o Congresso Nacional pode manter o veto da presidência, como pode derrubar o veto. Então, o que eu quero dizer é que hoje nós temos, então, a priori, o direito de que os servidores que foram comissionados temporários e também os comissionados possam apresentar suas documentações. Na dúvida, apresente sua documentação. Também queremos chamar a atenção dos servidores, das indiretas, por exemplo, as empresas de economia mista, que era uma discussão, porque quando foi editada a emenda constitucional 79, no texto prevê que os servidores das indiretas têm o direito de ir para a União. Porém, na MP 660, esse direito foi restringido apenas a fundações e autarquias. Ocorre que naquela época do território não tinha em Roraima nem fundação, tampouco a autarquia, né? Nós só tínhamos as empresas de economia mista. Portanto, quem é oriundo da Telaima, ocupe-se de levantar seus documentos para apresentar, e também os servidores do Banco de Roraima, que era o banco do território. São assuntos muito importantes que realmente você precisa conhecer. E nós iremos para um breve intervalo comercial, iremos continuar falando desse assunto tão importante. Fique ligado, porque o prazo para apresentar os documentos já está bem curto. O próximo bloco estaremos de volta com mais informação para você. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, hoje com um assunto muito importante para você. Você tem que acompanhar minuciosamente o programa de hoje. Você que ligou a TV agora, pode assistir pelo YouTube, na página Dolane Patrícia RR, e obter informações sobre a Emenda Constitucional 79, hoje Medida Provisória 660. E nós estamos conversando com a Sueli Cardoso. Ela que irá falar para nós tudo sobre as atualizações e o que existe de mais atual com relação a esse assunto da transposição dos servidores civis, militares, estaduais e municipais para os quadros da União. Sueli, continuando a nossa conversa, nós temos uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. A pergunta de um trabalhador municipal que diz assim: e se eu já trabalho na prefeitura e o salário já incorporou gratificações, compensa? Então, nesses casos, o que nós recomendamos para esses servidores que já são bastante maduros no serviço público, porque nós estamos falando aqui de um direito de um período anterior a 88, né, e para alguns entre 88 e 93. Então, a maioria desses servidores já chegaram ao final de carreira. Então, a preocupação deles é se vale a pena migrar para uma tabela remuneratória da União. Eu respondo da seguinte forma: você deve apresentar o seu processo, assinar o seu termo de opção. A comissão irá abrir um procedimento, né, um processo administrativo,
fará todo um levantamento de qual seria o seu salário, a sua forma de enquadramento na carreira, as suas gratificações, e de conhecimento dessas informações você assina o termo definitivo ou não. Então não deixe de apresentar por dúvida, porque no passado, quando já houve enquadramento aqui em Roraima, tratando de transposição de servidores do território para a União, muitos servidores receberam informações assim irresponsáveis, que tiraram dele, né, a certeza de que ele deveria migrar. Então a gente recomenda que você apresente sua documentação, aguarde os cálculos e só depois tome a decisão de ir ou não ir. Nós queremos dizer que a Sueli, ela participa de comissões importantes relacionadas a esse assunto da transposição desses servidores para os quadros da União. E nós vamos fazer um grupo do WhatsApp, isso foi a pedido dos telespectadores, e a Sueli vai estar nesse grupo, vai estar respondendo as perguntas sobre a PEC 111. Você quer fazer parte do grupo do WhatsApp? Mande a mensagem para 9111 3740 falando: eu quero participar do grupo do WhatsApp. E você vai ter o seu número nesse grupo e vai poder tirar as dúvidas com relação a esse e outros assuntos jurídicos também. Sueli, tem uma outra pergunta também que muitas pessoas estão fazendo, é com relação à questão da documentação. Algumas pessoas foram lá entregar a documentação, eu quero inclusive que você fale o local, o endereço, onde tem que entregar os documentos. Algumas pessoas foram lá entregar os documentos, mas não foram aceitos em razão da emenda anterior não contemplar aquelas pessoas. E agora que houve essa mudança, mesmo antes da sanção da presidente Dilma, já está recebendo esses documentos, quem foi entregar e não receberam, já pode correr e entregar agora? Então, a boa notícia é que os servidores que antes não podiam entregar porque havia sido quebrado o vínculo, né, de contrato, claro, um direito que já tem aí mais de 20... Quantos anos nós já passamos do advento da Constituição, né? 27 anos, então é natural que esse trabalhador pudesse estar ou não ainda com vínculo, né, com o Estado. Então você pode levar sua documentação, você será bem recebido, terá sua documentação recepcionada pela SAMP, que é a Superintendência do Ministério do Planejamento, que funciona, foi instalada na rua Floriano Peixoto, na frente da escola Ayrton Senna, lá no centro, chegando no Rio Branco. Eu gostaria que você falasse agora para todos os nossos telespectadores quem realmente vai ter direito de passar dos quadros municipais e estaduais para os quadros da União. Fala explicadamente para os nossos telespectadores quem tem o direito hoje após todas as mudanças que ocorreram ultimamente. Então, eu poderia dizer que com a sanção do texto na íntegra, como foi aprovado, tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados, terão direitos os policiais civis, militares, os bombeiros militares, os servidores regularmente contratados, ou seja, aqueles que prestaram concurso público, os servidores comissionados, temporários e até cooperativados da época também terão direito, né? Os pensionistas, os aposentados, todos estes podem apresentar suas documentações. Também nós temos servidores civis hoje que já são da União, mas que eles não estão enquadrados no plano de carreira específico com igualdade de salário com o Distrito Federal. E essa é a novidade da nossa MP 660, né? É que esses policiais, eles terão direito de ter salários, a sua remuneração, ela deve ser compatível com os policiais do Distrito Federal. Que ótimo, maravilha. O que melhorará bastante, né, suas remunerações. Com certeza, absoluta. E uma outra pergunta também que está sendo feita por um telespectador é com relação às pessoas que trabalharam na época e foram embora de Boa Vista e estão agora em outro estado e têm direito. Sim, também gostaria de dizer que tem direito de ir para a União os servidores que eram contratados nas indiretas, né? Como eu citei, por exemplo, o Banco de Roraima, também a Telaima, servidores da CAE, da SER, né, devem apresentar suas documentações. Os servidores que eram aqui do território de Roraima e foram para outro estado, né? Eles também têm direito de concorrer, né, a essa transposição, bem como eu conheci há pouco servidor também que veio de Rondônia e mora hoje em Roraima, né? Então, corra, dê atenção a esse assunto, porque nós sabemos que o desemprego é um dos principais problemas, né, sociais que demanda problema econômico aqui no nosso estado. E essa é uma oportunidade, nós trabalhamos muito.
Eu me lembro que nós recebemos muito apoio dos servidores que confiaram no nosso trabalho, porque eles sabiam que era possível, que era legal lutar por esse pleito, e a nossa luta ela sempre foi pautada na legalidade. Se não houvesse lá no passado uma legislação como a emenda 19, que nos desse o respaldo para lutar por isso, nós não teríamos corrido atrás, né, de um direito desse tão importante. Então nós temos que aproveitar esse momento, apresentar as documentações que são exigidas, né, comparecer à SAMP e acreditar que o trabalho será bem feito, não haverá trem da alegria, os órgãos de controle estarão acompanhando, bem como está previsto dentro da MP 660 a fiscalização pelas entidades sindicais, o que traz também, né, um maior controle, um olhar, né, da sociedade para os atos administrativos do Ministério do Planejamento. E nós acreditamos que as pessoas que serão transpostas serão aquelas que têm direito, esses atos serão publicados no Diário Oficial da União, será dada toda a publicidade, né, como os atos públicos devem ter, né, publicidade e transparência. Sueli, dúvidas. Para quem ainda tem dúvidas, apesar de tudo que foi explicado, você tira dúvida, você tem um telefone de contato, um site que você poderia indicar para que as pessoas tivessem mais conhecimento com relação a esse assunto? Então, nós colocamos à disposição o nosso Facebook, né, pessoal, Sueli com I, Cardoso com Z, Sueli Cardoso Cardoso. Lá você pode deixar sua mensagem, sua pergunta, que nós iremos responder. Também deixamos à disposição o telefone do nosso sindicato, o CITRAN, que é o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Boa Vista. Nós lá prestamos esclarecimentos em se tratando de emenda constitucional 79, não só para os associados, mas nós prestamos informações a todos que precisarem de informações a respeito desse assunto. Nós queremos colaborar, porque o nosso trabalho é esse mesmo, né? É de servir as pessoas, de trabalhar por elas e de vê-las felizes, realizadas e com seus direitos realmente implementados, né? Assegurados sobretudo. Sueli, qual a mudança, para encerrar a nossa entrevista, mais significativa que você acredita que essa transposição vai trazer para o estado de Roraima? A mudança mais significativa trata-se primeiro de um reconhecimento de um direito, dignidade, né? E os impactos, eles são sociais e econômicos. Eu fico imaginando um trabalhador que hoje não tem, né, a segurança de um contrato de trabalho e ele migrar para a União e saber que lá ele tem uma estabilidade, ele vai ter um salário melhor, gratificações, a segurança de uma aposentadoria segura, né, a segurança de planos de assistência à saúde, e isso trará uma estima com certeza a esse trabalhador, né? E quem ganha com isso são os municípios que serão atingidos, especialmente Boa Vista, que tem o maior número de servidores municipais que irão para a União, e ganha com isso o Estado. Por quê? Porque vai injetar maior valores, né, financeiros dentro de toda a economia local, né? A folha de pagamento da prefeitura desonera com isso, ou seja, há uma baixa de despesa de pessoal, podendo, portanto, abrir frente para novos concursos, novas contratações de servidores. Então, todo o sistema financeiro de Roraima ganha com isso, né? O comércio terá trabalhadores mais bem remunerados, gastando mais, né? O ramo de serviços também poderá melhor ser contratado. Então, os impactos eles são bastante significativos. E o outro impacto que eu vejo significativo é o resgate do prestígio político. Porque muito se dizia que essa emenda constitucional era uma emenda eleitoreira, era uma manobra politiqueira, e nós estamos provando o contrário. Provando que há políticos que trabalham, né, que ouvem a classe trabalhadora, e nós estamos dando resultado, portanto, de um trabalho. Então eu fico assim realmente dignificada, honrada por ter participado desse processo. Quero fazer registro aqui que um dirigente muito importante do nosso sindicato, que é o Rosinaldo dos Santos, foi também um trabalhador fundamental que se dedicou a estudar essa matéria, participar do Fórum de Entidades Sindicais, bem como também outros sindicalistas, como o Antônio do Sindicep, o Josias Licata, né, da associação também. Muitos tiveram um grande empenho, o presidente do Sindicep, né, também se empenhou bastante nessa matéria. E fazer um último registro eu gostaria, porque eu gosto de ser grata às pessoas em vida.
Essa discussão toda começou com uma pessoa muito importante, né, que foi o seu Deodato. O seu Deodato iniciou essa luta pela inclusão dos servidores na União e ao longo do caminho, né, por N motivos, ele não está mais atuando nessa matéria. Mas eu quero fazer o devido registro, porque a gratidão ela é com certeza um dos princípios humanos que as pessoas às vezes estão deixando de mão, mas que ele é muito importante. Nós queremos agradecer muito a sua participação no nosso programa e dizer que estamos de portas abertas para continuar dando informação à sociedade com relação a esse assunto. Muitíssimo obrigada. Doutora, fico muito feliz pelo espaço. A senhora tem prestado um grande serviço de esclarecimento através da comunicação, que a gente às vezes até critica que não tem tantos programas, né, da altura do seu. E o seu é um programa que enriquece, né, é um programa que traz cultura, porque conhecimento é cultura. Muito obrigada em nome do Sindicato dos Trabalhadores Municipais e das pessoas que vão para a União. Eu que agradeço também a sua participação aqui, parabéns a todos pela essa grande conquista. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Queremos dizer que nós estamos começando um grupo no WhatsApp a pedido dos telespectadores, para que possamos conversar sobre assuntos jurídicos e tirar também dúvidas relacionadas à Emenda Constitucional 660 com a Sueli Cardoso. Ela vai estar no grupo também para tirar suas dúvidas. Então, se você quer participar desse grupo, mande um WhatsApp para o número 9111-3740 dizendo: eu quero participar do grupo Conhecendo o Seu Direito. Não deixe de participar. Queremos dizer também que estamos toda terça e quinta aqui na TV Cidade, canal 28, com informações jurídicas importantes para você. Seja um entrevistado ou indique uma pessoa que você gostaria que fosse entrevistado no nosso programa. Nós queremos também dizer que nós estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, e você pode entrar em contato com a produção do programa através do telefone 91 43 3602. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer ao Ney Maison, noivos e pode almoçar, pode jantar, pode fazer um delicioso lanche também. Não deixe de conhecer o espaço Ney Maison no Shopping Garden. Queremos agradecer ainda a Tizuca Calçados, que a cada terça e quinta nos apresenta sapatos belíssimos e muito confortáveis. A Tizuca Calçados fica na Avenida Ataíde Teve, ao lado da Polo Veículos. Agradecendo ainda ao Salão de Beleza Luzes Ré. E a Luziane Souza pode fazer com que o seu cabelo fique cada dia mais lindo. E você pode conhecer o Salão Luzes Ré na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, número 1768. Agradecendo ainda também a The Close Boutique. A The Close Boutique tem roupas maravilhosas para você e acessórios também que irão combinar com aquilo que você vai usar. Não deixe de conhecer a The Close Boutique, que fica na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 1768. Queremos agora agradecer a você que esteve conosco no programa Conhecendo o Seu Direito com mais uma entrevista jurídica. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e participar, dizendo quem você gostaria que fosse nosso entrevistado. Conheça sempre o seu direito. Assista nosso programa toda terça e quinta aqui na TV Cidade e nos acompanhe também pelo YouTube na página Dolane Patrícia RR. Eu vou estar aqui sempre aguardando você e até o próximo programa.